Fala aí pessoal, tudo certo? Vencemos na Vila Belmiro, o Santos bateu o Remo por 2-0, sai da zona do rebaixamento, está em 12º lugar, mas eu sempre falo, opa, deixa eu ajustar aqui, eu sempre falo, o começo do campeonato ainda não é dos mais desesperadores, ainda está ali embaixo, mas claro, sempre bom estar longe dessa zona maldita, né? O gol do Tassiano, outro do Moisés, duas jogadas iniciadas pelo Neymar até, e eu vou falar bastante da partida, e assim, eu sei que eu vou tentar não ser o chato, tá? Vou ser o chato no começo, mas eu vou tentar não ser o chato depois. O Santos não jogou bem. O Santos teve dificuldades extremas para criar, extremas mesmo. E aí a gente pode até debater se é por falta de treino, porque assim, eu sei, foram 10 dias de treino agora, foram 2 folgas e 10 treinos, né? Se eu não estou enganado. Ou 9 folgas e 3... Aliás, 9 treinos e 3 folgas, mas enfim. O ponto é, para o técnico implementar suas ideias demora mais tempo, ok. Mas o que me preocupa é que a gente tem algumas mesmas dificuldades demonstradas também com o Vojvoda, porque o elenco é limitado. Sigo repetindo que falta encaixe, eu não fui a favor da contratação do Cuca, porque eu acho que não é um técnico de grandes soluções, mas eu também não vou chegar e culpar ele por problemas que eu acho que o elenco tem como construção. E aí o culpado é o presidente Marcelo Teixeira e o diretor de futebol Alexandre Matos. Mas o Santos também poderia ter mostrado algumas situações um pouquinho melhor. Eu até pretendo fazer esse vídeo com algumas imagens que eu fiz daqui, com uma dificuldade que o Santos tinha em sair da primeira pressão do Remo. Vai ficar para amanhã, provavelmente, mas isso aconteceu bastante, tá? Momento chato, estica para mais uma coisa. O Neymar não precisa tomar aquele cartão, né? Eu sei, ele apanhou pra caramba. Acho que foi o Diego Hernandes, né, que fez a falta. Mas pra que ele vai voltar puto? Já 40 do segundo tempo, tipo, evita, pô, evita. Eu sei que ele tava certo em reclamar, tá? Porque ele apanhou, mas sabe como é que é a arbitragem no Brasil? Ele é um cara marcado já. Não precisava voltar correndo pra peitar o cara. Enfim, nem chegou a peitar, né? Porque a turma do deixa disso chegou e o Sábio deu o cartão pra ele. Tá suspenso no efeito Flamengo, né? Mas enfim, momento chato acaba agora. Agora eu vou falar mais das coisas boas. No jogador até vou falar algumas coisas que não foram tão legais. Vocês me perdoem se eu ficar virando um pouquinho a mão, porque eu tô cansado, tô tentando me apoiar aqui. O braço tá cansado, tô tentando me apoiar aqui no joelho. O Santos teve essa dificuldade de sair jogando, e eu acho que isso também é por conta das peças, né? Porque é o que a gente debateu muito aqui, né? Em alguns outros vídeos. Você tem o Gustavinho e o Oliva, você tem muita saúde, você tem muita marcação, mas você precisa de passadores melhores. Você precisa fazer essa bola chegar com mais qualidade para o Neymar dominar ela um pouco mais à frente. Eu nem achei hoje que ele foi tanto buscar essa bola. Em alguns momentos ele até voltou, mas foi mais tipo quando o Santos estava do meio para frente, todo posicionado, e ele vinha buscar a bola no pé dos zagueiros, mas do meio para frente mesmo, sabe? O Remo estava todo esperando bastante. Algo que acho que era esperado, né? A gente imaginava o Remo fazendo isso. E então, quando essa bola ia construir bem de trás, desde o tiro de meta ou lances que o Santos roubava, enfim, tinha uma certa dificuldade que determinava também num ataque mais lento lá na frente. Falando em lentidão, o Santos demorou muito para girar a bola. Quando a bola estava de um lado e às vezes o cara do outro lado estava livre, o Santos demorava muito para girar ela. E aí com isso o Remo conseguia fazer o balanço com facilidade e marcar do outro lado. Então você não pegava num 2 contra 1 ou numa situação de 1 contra 1 que fosse mais com o cara mais livre, com mais espaço, você não conseguia fazer isso. O Santos tinha muita lentidão em girar essa bola, então tinha esse problema. Esses foram os problemas de criação, de atacar, de ter essa dificuldade em ter a bola. Não achei que defendendo o Santos foi tão... como é que eu posso dizer? Não teve alguns erros, assim, teve alguns erros, mas não teve nada grave, isso que eu quero dizer. Não foram nada... Foi uma bola ou outra aérea, um chute de longe que o Brasil rebateu, sabe? Nada muito absurdo assim. Acho que dá pra entender e dá pra qualificar como um jogo interessante defensivamente. Acho que podemos dizer isso. O primeiro gol, por exemplo, eu não sei com quantos minutos foi exatamente, mas sai em uma jogada que o Neymar não estava conseguindo acertar. E quando ele acertou, e aí não só o fato dele acertar, mas a movimentação dos jogadores da frente. Porque quando você tem Rony e Tassiano,
você tem caras que tem que se movimentar para receber e dar poucos toques, seja para finalizar ou para passar de volta. E achei que estava faltando um pouquinho disso. Pode ser porque o Remo estava se defendendo bem? Pode ser, mas eu acho que também falta um pouquinho de leitura deles. Eu nem coloco o Barreal nisso porque ele não é muito um cara de fazer esse tipo de situação. E aliás, foi muito mal hoje, tá? Muito mal o Barreal. Já vem indo mal em alguns jogos, né? Mas enfim, aquele contra o Inter eu acho que ele faz um jogo interessante. E aí eu tava falando do primeiro gol, né? Um baita passe do Neymar, espetacular. A gente espera que ele faça isso sempre, né? Ou pelo menos 2 ou 3 dessa por jogo. É o que se espera de um cara da qualidade dele. E assim, tentando imaginar no contexto da evolução física dele, da evolução técnica, enfim. De repente é meio que o que ele vai te entregar. E se ele conseguir entregar 2 dessas por jogo, já é bem interessante. Especialmente a do segundo gol ele começa também, mas a do primeiro é espetacular, né? E aí a do primeiro, fica aqui o elogio à bela movimentação do Escobar, porque ele foi por dentro e ele meio que sai da área, tipo, ameaçou entrar e saiu, o zagueirão dá um passinho para frente. Não foi lá uma, nossa, grande movimentação, não, ele só saiu, mas o zagueirão dá um passo para frente. Não é um grande passo também, mas abre um pouquinho de espaço atrás. E aí o Tassiano faz o facão para receber essa bola na frente, já domina e bate, né? Meio escapando, mas ele consegue finalizar e faz 1-0. E aí ficou elogio ao Escobar pela movimentação, veja só. E o Tassiano também, que se movimentou para receber essa bola na frente, no vazio. E aí consegue abrir o placar. O Santos pode ficar um pouquinho mais tranquilo, apesar de não ter criado, pelo menos eu estou lembrando aqui, depois disso não criou nenhuma outra grande oportunidade ainda, né? E aí no segundo tempo, me incomoda que o time dá outra recuada, né? Tipo assim, fica mais preso, não se incomoda em ficar mais defendendo. Pô, antes que eu esqueça até, eu tô aqui hoje no Portão 17 agora, desci das cativas, já tiraram, né, as cadeiras, já tá, eu tô bem na divisória aqui, com as cativas, mas já tiraram, já tá, eu vou até mostrar pra cima, já tá só um retão. Enfim, e aí me incomoda um pouquinho o Santos voltar tanto, ficar esperando tanto o Remo. E aí depois o Cuca, para mim, demora a substituir, né? Porque, por exemplo, o Barreal não vinha numa grande noite. Pouco participativo, até defensivamente acho que até voltou bastante e tudo mais, mas não tinha um grande papel. Ele poderia ter voltado com o Moisés já no intervalo. Demora para colocar o Moisés e o Moisés quando entra, no primeiro lance já fez mais que o Barreal, ofensivamente o jogo inteiro. Que ele passa para receber no Neymar e já chega batendo de canhota, o goleirão espalma para escanteio. Já foi uma bela jogada, melhor que a do Barreal, qualquer jogada do Barreal ofensiva, o jogo inteiro. Depois disso, o Cuca ainda coloca Arão, Bom Tempo, Robinho Júnior e Schmidt, né? O Robinho Júnior e Schmidt até mais já nos 5 minutos finais ali, mas o Arão, Bom Tempo também até num período ali que o Remo estava avançando um pouquinho mais. E eu até entendo, por mais que a gente possa ver como recuar mais ainda o time, né? Porque ele pôs um volante e deixou o Bom Tempo como esse cara para levar essa bola, com uma certa liberdade para levar essa bola, né? Mas porque aí você tinha Oliva e Arão e o Bom Tempo podia ter essa liberdade. Mas acho que o time deu um passinho para trás e isso me incomoda. Mas tudo bem, no segundo tempo também a gente não seguiu sofrendo nada, né? Eu tô lembrando aqui, honestamente, quais foram as chances que o Remo teve? Foi aquela finalização de longe que o Brasão rebateu e no rebote o Veríssimo, acho que que corta. Teve uma de cabeça que não foi lá tão perigosa assim, né? Que passa lá naquele gol mesmo, no 7-8, passa por cima assim, o Brasão até pula, mas assim, o Santos não se defendeu mal. Até que ponto a gente vai ver se isso foi pela falta de qualidade do Remo ou não? Eu acho que não, acho que a gente tem se defendido melhor contra o Cruzeiro. O Cruzeiro também teve 2 boas oportunidades. Hoje o Remo não teve nenhuma grande chance, uma chance clara, né, que eu digo. Claro, que acho que isso hoje influencia na qualidade, na falta de qualidade. O Cruzeiro, um time mais qualificado, conseguiu criar 2 boas oportunidades. Mas enfim, e aí a gente nessa de esperar e tentar sair em contra-ataque, acabamos perdendo algumas bolas, né? Talvez uma leitura melhor de um último passe e consegue achar aquele gol com o Neymar achando um belo passe, né? Esticando muito bem, o Escobar roubando a bola, né? Já roubou passando pro Neymar e passando para receber, né? E aí cruzou pro Moisés completar pro gol. Foi um belo passe do Neymar também, mas bela antecipação do Escobar, tá? Antecipou já passando e correu para receber. Um lance bem interessante.
E aí a gente mata o jogo ali, né? A bandeira também, pelo amor de Deus, ainda na bandeirinha. Que é isso? Isso não tava impedindo nunca. Eu tava vendo daqui das cabines e eu vi que não tava. Mas enfim. E aí tudo bem, depois a gente já controla bem o jogo, já não teve nenhuma outra grande bola, nenhuma grande outra oportunidade. Até um lançamento do Neymar pro Robinho Júnior, mas ele não consegue chegar, né? Que talvez seria uma boa chance porque ele ia sair sozinho, mas nada demais, né? E aí conseguimos bem essa vitória. Então assim, me incomodou um pouquinho a postura de recuar tanto, mas tudo bem. Eu entendo, vamos dar esse crédito de tipo, tá no começo do trabalho, precisa pontuar, pontuamos, saímos da zona. Vamos dar esse crédito, apesar de a gente saber que é uma forma que o Cuca gosta de atuar, né? Enfim, jogador é jogador. O Brasão, acho que não foi mal, mas aquele lance deu um susto, né? E aquela bola que ele chuta para fora também, o que foi aquilo? Do nada ele dominou, não sei o que ele fez, ele mandou para lateral. Mas assim, tirando esse lance, não foi mal nem nada. Também não precisou fazer nenhuma outra grande defesa, né? Para ser bem justo. Não posso falar também que ele foi bem, né? O Igor Vinícius achei um jogo bem discreto, nada demais, pouco apareceu. Acho que a dupla ele e Rony é uma dupla que ainda não se entendeu. Faz mais sentido deixar a dupla Barreal e ele pelo lado direito. E o próprio Barreal piora do lado esquerdo, mas repito, o Barreal já não vem bem em alguns jogos. Veríssimo e Luan, para mim, boa partida dos dois, bons cortes. A torcida do Remo tá cantando alguma coisa que eu não entendi. Mas assim, boa partida dos dois, tanto pelo jogo aéreo quanto por baixo. Acho que o Veríssimo até tentou um passe ou outro. Teve um que ele passa por bom tempo, que talvez um pouquinho mais de força o cara do Remo antecipa, mas se o cara se é um pouquinho mais forte, o Bom Tempo consegue dominar essa bola de frente com o Neymar por dentro, o Rony aberto, que daria uma ótima oportunidade. Mas enfim, bom jogo dos dois zagueiros, gostei. E o Escobar, assim, eu vou falar aqui, eu não sou fã do Escobar, vocês sabem, mas para mim, hoje o Escobar fez a melhor partida dele com a camisa do Santos. Não só pela assistência, porque ele estava muito bem defensivamente, tá? Tava muito bem. O Remo, o Atlético, eu já falei Atlético, Cruzeiro, o Grêmio, que é isso? O Remo não criou praticamente pelo lado dele. Uma bola ou outra que tentou ir nas costas dele, ele conseguiu tirar de cabeça. Bom jogo, tá? Bom jogo mesmo. Quando ele sobe, ele tem uma certa dificuldade em ler as jogadas, ele até erra uma ou outra no primeiro tempo também, que é bem feia. Mas assim, dentro das limitações dele, cara, eu já espero isso. O que eu não esperava é ele se antecipar já passando pro Neymar e depois devolver pro Moisés e fazer o gol. Um bom jogo do Escobar. Eu acho que melhor dele com a camisa do Santos. Bom jogo do Oliva também, muito bem. Um pouquinho com a bola, é o que eu falo, ele tenta passar mais que o Gustavinho, até consegue mais, mas não é um grande passador, não é um cara que é tão íntimo dela, né? Então ele tem uma certa dificuldade às vezes, né? O Gustavinho já achei que uma dificuldade em passar, isso é uma coisa natural dele também. Você vê que ele consegue roubar muitas bolas, mata muitas jogadas, mas ele tem dificuldade quando ele chega na frente com ela. Muita dificuldade. Isso desde a base, eu falo aqui, quem assiste o canal, quem assiste a base, os vídeos da base, né, que eu quero dizer, sabe disso. Quem mais? Inclusive aquela bola que ele perde ali pro Pico, né? Não é o Pico. Não foi nada, tá? Se o Remo empata, aí é complicado, né? Tem que ser um pouquinho mais ligeiro. Quem mais? O Neymar. Eu não acho que o Neymar fez um grande jogo, tecnicamente falando, mas é o que eu falei no começo do vídeo. Ele achou duas bolas importantes, duas bolas decisivas e que resultaram em gol. No resto do jogo, acho que tentou alguns dribles que ele ainda não entendeu, talvez, ou não queira entender, não sei, que ele não vai conseguir mais, né? Tipo, de tentar colocar na frente e tal. Mas ainda é um grande passador, claro. Tô pensando que ele não finalizou hoje. Caramba, estranho, não finalizou hoje. Mas ele fez um jogo decisivo também, né? Tal qual o jogo contra o Vasco. Decisivo. A minha esperança é que fisicamente ele vai evoluindo e melhore, né? E do cartão eu já falei no começo. Talvez eu faça um outro vídeo sobre isso, mas do cartão eu já falei no começo. O Rony pra mim foi muito mal. Brigou bastante, coisa de sempre. Lutou, deu carrinho, correu, mas precisa saber tomar melhores decisões. Tomou um cartão, também tá suspenso, tá? Tava pendurado. Quem mais? Barreal, nulo. Barreal vem numa sequência, uma série de jogos aí apagadíssimo. Contra o Inter, talvez tenha sido que ele fez um bom jogo, né? Ele foi até pra lateral e correu pra caramba. Aquele jogo ele foi muito bem, eu acho. Muito bem é forte, mas foi bem. Mas ele veio numa sequência muito ruim, pouco participativo.
errando também a associação, especialmente com o Neymar, porque quando você tem um ataque com Moisés, Tassiano, Moisés não, desculpa, Rony, Tassiano, até o Moisés depois, Barreal e Neymar, você espera que o Barreal seja esse cara de aproximar do Neymar, de jogar curto, e ele não fez muito isso. E o Tassiano brigou bastante, aproveitou a oportunidade dele. É um cara com as limitações que a gente sabe. Se for para fazer esse papel de hoje, é isso aí. Até acho que no segundo tempo ele deu uma outra esticada interessante, roubou uma bola ou outra também, mas tem suas limitações, a gente sabe, né? É um cara para um tipo de jogo bem específico. E dos jogadores que entraram, acho que o Moisés foi o melhor, né? Além do gol, já entrou dando uma característica diferente, um cara que consegue conduzir também, consegue ir para um contra um, consegue chegar mais próximo do gol. Os outros acho que tiveram pouca participação. Foi importante a entrada do Moisés, eu teria colocado antes. Mas é isso. Boa vitória, pelo menos. Não jogamos tão bem, mas destaquei aqui muitas coisas positivas, umas negativas que tinha que citar, né? Não tem como. Mas é isso. Valeu, pessoal. Até amanhã.